Amém? Glórias a Deus. Diz assim, Êxodo capítulo 35, a partir do versículo 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Aleluias. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engastes, e para entalhos de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-o de habilidades para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Estamos aqui neste momento, vendo o tempo em que o Senhor levanta dois homens para fazer uma obra que era necessária à adoração do povo. Repito, Deus levanta dois homens para fazer uma obra. E é necessário nós entendermos que o primeiro, Bezalel, que significa debaixo da sombra de Deus, e a Oliabe, que significa Deus é Pai, foram capacitados para realizar esta obra. Quando falamos em obra de Deus, é importante saber que existem dois tipos de obra: a obra que é feita dentro do templo e a obra que é feita fora do templo. Se eu quiser aprofundar mais ainda essa realidade, eu posso lhe dizer que existe a obra que é feita dentro do templo do Espírito Santo e a obra que é feita fora do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo onde existe uma discussão sobre qual obra é mais importante: aquela que é feita dentro do templo ou aquela que é feita fora do templo. Deixa eu dizer uma coisa para você: a obra mais importante a ser realizada através de nós é aquela que é realizada no lugar onde nós estivermos. Porque onde nós estivermos, ali estará um representante do Senhor, ali estará um ministro, ali estará um pregador, ali estará um sacerdote, e é neste lugar em que nós devemos fazer a obra. A obra de Deus não é um lugar, a obra de Deus é a pessoa, é feita na pessoa, é feita através da pessoa. Então estamos discutindo onde, como, quando, de que maneira devemos fazer a obra, e não estamos aceitando o fato de, como é narrado nesta passagem, que o Espírito Santo capacitou a estes homens com habilidade, com inteligência e com conhecimento. Eu e você, todos nós, já temos tudo aquilo que nós precisamos para fazer a obra de Deus, onde quer que nós estejamos. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: todas as coisas que vos são necessárias, a vida e a piedade já lhe foram dadas. Você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo te dá habilidade, inteligência e conhecimento. Então, o que te falta? Quando Deus chama estes homens para a construção do tabernáculo da adoração, Ele já tinha em mente aquilo que aconteceria, aquilo que Ele precisaria, aquilo que aqueles homens precisariam para fazer esta obra. Entenda uma coisa: o salmista diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Nós estamos querendo fazer a obra de Deus no nosso braço, nós estamos querendo fazer a obra de Deus na nossa força, nós estamos querendo fazer a obra de Deus na nossa inteligência, e na nossa inteligência, na nossa força não vai. Precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vem, ele nos capacita a ter
Porque as pessoas estão entendendo que a obra de Deus é algo que realmente ela não é. Na igreja, como um todo, fala-se muito dos ministros leigos. Eu não gosto desse termo, porque o ministro leigo diz-se que é alguém que não sabe, diz-se que é alguém que não pode. Mas ei, o sacerdócio universal dos crentes está em voga. Onde houver um crente, ali é um sacerdote. Onde houver um crente, ali é um pastor. Onde houver um crente, ali é um ministro. É isso que o Espírito Santo deseja de mim e de você. Essa é a grande verdade. E nós estamos nos deixando levar por questões menores. Em João capítulo 6, no versículo 8, perguntaram ao Senhor Jesus o que era necessário para fazer a obra de Deus. Jesus não responde que era necessário dons, habilidades, cargos, diplomas, talentos, reconhecimento ou carisma. Embora essas coisas sejam importantes, Jesus só citou uma única coisa. O que, pastor? Jesus disse: para que você faça a obra, é necessário que você creia naquele que foi enviado pelo Pai. Para que você faça a obra de Deus, é necessário que você acredite, creia no Senhor Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Se você crê nele como teu único e suficiente Senhor e Salvador, você já tem aquilo que você precisa para fazer a obra. A obra de Deus não fala sobre dons, talentos, habilidades, diplomas. A obra de Deus fala sobre fé. Eu preciso de fé para fazer esta obra. Por quê, pastor? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Então, se eu tenho fé, eu já tenho tudo que é necessário para fazer essa obra. Quem foi que disse que eu tenho que cantar muito ou pregar muito? Ou ser um exímio tecladista, um exímio guitarrista? Isso é uma mentira que os homens criaram. Precisamos crer no Senhor Jesus para que esta obra seja feita. Todas essas coisas que eu citei são importantes, mas todas essas coisas sem a presença do Espírito Santo não valem de nada. Não valem de nada. É preciso crer em Cristo para fazer a sua obra. É preciso crer na mensagem da cruz. É preciso crer no plano de salvação. Porque se você não crê em Jesus, na sua obra, no plano de salvação, que obra é essa que você está fazendo? Eu tenho que me conscientizar que onde eu estiver, eu estou fazendo a obra de Deus. Se eu estou no meu trabalho, eu estou fazendo a obra de Deus. Se eu estou na faculdade, eu estou fazendo a obra de Deus. Se eu estou na padaria, eu estou fazendo a obra de Deus. Se eu estou no mercado, eu estou fazendo a obra de Deus. A obra é feita tanto dentro quanto fora, mas na verdade, eu preciso me conscientizar que a obra é feita onde eu estiver. Ali eu prego, ali eu falo, ali eu oro, ali eu intercedo, ali eu ouço, ali eu lidero, ali eu discipulo. Ali, onde eu estiver, ali estará o templo do Senhor, ali estará a presença do Senhor, e é ali que eu tenho que fazer a obra. Eu vejo pessoas usando as suas redes sociais para coisas tão fúteis, coisas tão sem sentido, usando a rede social para colocar o último tênis que comprou. Olha que bonitinho. Não tem problema nenhum você fazer isso. Você postar o último tênis que você comprou. O problema é se você posta isso por uma questão de autoestima. Falávamos ontem, durante o almoço, qual a intenção com a qual você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Se for uma questão de autoestima, estamos com problemas. Amém? Então, o Senhor já te deu tudo aquilo que você precisa. Nesta passagem de João 6, o que acontece é que Jesus vai para uma determinada cidade e as pessoas vêm atrás do Senhor Jesus, perguntando a Ele: mestre, quando é que o Senhor chegou aqui? E Jesus fala para ele: olha, vocês estão aqui
não foi pelos milagres que vocês viram, mas vocês estão aqui porque vocês comeram e se fartaram. Vocês estão aqui porque as suas necessidades foram supridas. É por isso que vocês estão aqui. Vocês estão me adorando porque vocês estão recebendo alguma coisa em troca. É por isso que vocês estão aqui. E eles mudam o discurso, eles perguntam: Senhor, o que a gente precisa para fazer a obra de Deus? Jesus responde: crê naquele que enviou. Aí eles perguntam: que sinal o Senhor faz? O que tu faz aí para eu acreditar que realmente Deus te enviou? Isso é um grande problema que a gente enfrenta. Existem pessoas que estão achando que a obra de Deus são sinais. Existem pessoas que pensam que a obra de Deus é falar língua estranha, é rodopiar, é cair. Nada contra a adoração de ninguém. Porque perguntaram a Jesus: qual o milagre que você faz? Eu preciso ver o milagre para eu acreditar em você? Porque Moisés, diz o texto, nos deu pão nos céus. Em Moisés a gente acredita. Por que a gente acredita? Porque Moisés deu pão dos céus para a gente comer e se fartar. Eu não quero apenas minhas necessidades satisfeitas. Eu quero crer no ministério que eu veja sinais, prodígios e maravilhas. E Jesus dá a glória a Deus e ele fala: olha, quem te deu o verdadeiro pão do céu não foi Moisés, foi meu Pai. Ou seja, Jesus pegou a glória que estava em Moisés, que estava no homem, e trouxe a Deus. Assim a gente tem vivido o Evangelho. O Evangelho baseado em dons, o Evangelho baseado em talentos, o Evangelho baseado na pirotecnia, mas o Evangelho que não salva, um Evangelho que não tem cruz, um Evangelho que não tem renovação, um Evangelho que não tem transformação. O que o povo quer? O povo quer pão, o povo quer necessidade satisfeita, e o povo quer sinais, quer coisas maravilhosas. O povo quer algo estranho ou algo diferente, algo vistoso aos olhos. Mas sabe qual é o problema? Que nessa busca do incomum, as pessoas estão perdendo o sobrenatural. Enquanto eu busco o incomum, eu perco o sobrenatural. Pastor, qual é a diferença entre um e o outro? O incomum me surpreende, o incomum me chama a atenção. O sobrenatural muitas vezes se manifesta sem que sequer eu perceba. Eu vou repetir para você entender. O sobrenatural muitas vezes se manifesta sem que sequer eu perceba. Por quê? Porque o sobrenatural é aquele lugar onde eu opero além das minhas capacidades humanas, físicas e intelectuais. E isso só quem pode operar é o Espírito Santo. Dá um exemplo, pastor. Eu tinha medo de abordar as pessoas na rua. Eu vou lá fora e evangelizo sem medo nenhum, de maneira intrépida. Quem permite, quem me capacita para evangelizar de maneira intrépida é o próprio Espírito Santo. Isso é o sobrenatural. As pessoas querem ver sinais, braços crescendo para quem não tem. As pessoas querem ver essas coisas. As pessoas gostam daquilo que elas não entendem, do que é complexo. O Evangelho é simples. Diz a palavra do Senhor que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Evangelho é muito simples. Sabe qual é o complicado nessa história? É que Atos capítulo 8, versículo 9 fala sobre uma cidade onde havia uma grande personalidade naquele lugar: Simão, o mágico. E Simão, o mágico, ele dominava tanto grandes quanto pequenos. Ele era uma grande personalidade, diz o texto bíblico. Essa grande personalidade que Simão era alguém que onde passava arrastava as pessoas, porque era um mago, fazia mágicas. E as pessoas estão confundindo o poder de Deus com mágicas, com magias, com sortilégios. Eu sei que pregando isso, portas para mim se fecham, mas
A porta que Deus fecha, o menino pode abrir. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Não estou preocupado com isso. A grande verdade é que Simão trazia a atenção para si, até que a pregação começa na cidade de Samaria, e até Simão se converte. Simão mágico aceita Jesus, porque diante do poder de Deus, quem pode subsistir? Quem pode ficar de pé diante do poder de Deus? Só que Pedro e João vão para aquela cidade para coordenar o trabalho, para pastorear aquela igreja. E quando Simão mágico vê os milagres que são operados por meio da vida de Pedro e de João, ele oferece dinheiro para aqueles homens, para que ele também fosse batizado com o Espírito Santo. Esse negócio de comprar e vender não é de hoje na igreja. E Pedro e João falam: olha, tu está fora da visão, cara. Tu caiu em um laço de iniquidade. Que o teu dinheiro seja com você para a perdição. Eu não me compro nem me vendo. O teu dinheiro seja com você para a perdição. Eu não quero esse dinheiro. E ali ele toma uma grande lição: que todas as coisas que nos são necessárias já nos foram dadas. Isso não se compra com dinheiro. Salvação não se compra com dinheiro. A presença do Espírito Santo não se compra com dinheiro. Ela foi comprada com o sangue de Jesus. E mais interessante é saber que o mesmo Espírito Santo é que opera em nós a manifestação dos seus dons. Ah, mas fulano prega tão bem, fulano canta tão bem, hein, querido? Deus usa aquele que se disponibiliza. Deus não usa o mais talentoso. Ah, mas eu não sei. Se disponibilize, trabalhe, flua no seu dom, que você vai ver se o Espírito Santo não vai te usar. Vai te usar. Agora a gente tem esse problema. Qual? Achar que eu posso comprar, manipular para ter posições na obra de Deus. Para que eu faça a obra de Deus, eu preciso crer. E aquele que crê obedece, o que obedece crê. E mais do que isso, o que crê obedece e adora. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Veja, não basta ter os mandamentos, é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, e nós viremos nele e nos manifestaremos a Ele. Ou seja, eu creio, eu guardo os mandamentos. O Senhor Jesus me ama, e juntamente com o Senhor Deus vai se manifestar a mim. Mas por que eu tenho tanto medo dos dons e dos talentos de outras pessoas na obra? É porque eu acho que dom e talento é que faz a obra. Eu acho que é aquilo que eu sei que faz a obra. Eu acho que é o meu cantar bonito, o meu pregar bonito que faz a obra. Mentira. Isso é uma criação de homens como eu, de seres humanos como eu. Porque quando está faltando o Espírito Santo, eu boto o talento na frente, porque o talento chama atenção. E quando o talento chama atenção, eu esqueço tudo que estava lá para trás. Queridos, dons e talentos são coisas que Deus não tira. Deus deu e Ele dá sem arrependimento. Ele não tira, Ele dá uma vez e deu e acabou. É por isso que muitas vezes nós nos surpreendemos com escândalos de homens que são talentosíssimos, mas não andam segundo a piedade que é em Cristo. E qual o problema com isso? O problema com isso é que se eu olhar para esse homem, quando ele caiu, eu caio junto com ele. Porque eu estou olhando para o dono do talento daquele homem, eu não estou olhando para o Espírito Santo que deveria estar nele. Esse é o grande problema. Deus já te deu tudo o que você precisa. O Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito Santo descer sobre você, você vai receber poder. Você será modificado. O seu modo de ser, agir, pensar e sentir será modificado. E diz o texto: vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo vem sobre a minha vida para que eu seja uma testemunha
da graça e da glória de Deus. Jesus, quando estava subindo aos céus nos seus últimos dias na terra, ele disse aos discípulos: e quando ele vier, ele vai dar testemunho de mim. O Espírito Santo não vem para dar testemunho do pastor Washington, para dizer que o pastor Washington prega muito, não. O Espírito Santo vem para dar testemunho de Cristo. O Espírito Santo vem para que eu e você sejamos verdadeiras testemunhas dele onde quer que nós estejamos. Então quer dizer que se alguém precisar ser levado a Cristo, precisar fazer uma oração de renúncia, vai chamar o pastor Washington para fazer? Você está lá e não vai fazer por quê? Não vou chamar o pastor Washington para levar essa pessoa a Cristo. Não, você faz a oração aí. Eu não vou não, estou trabalhando. Eu estou em casa com minha família. Faz a oração você aí de onde você estiver. Prega aí você de onde estiver. Faz a obra aí de onde você estiver. A gente precisa parar com isso. E na nossa comunidade de renúncia, na CA, não tem esse negócio. Deus vai te usar na sua potencialidade. Se você se permitir ser usado por Deus, Ele vai te usar. Aleluias. Então você precisa entender que Deus usa aquele que se disponibiliza, e não aquele que é cheio de dons, aquele que é cheio de talentos, aquele que é cheio de potencial. Porque potencial é só isso. Eu preciso sair do potencial e vir para o resultado. E eu só saio do potencial e venho para o resultado quando eu me permito ser usado por Deus. O Espírito Santo já nos deu poder. Quando nós somos cheios, revestidos, batizados com o Espírito Santo, a nossa vida muda, nós crescemos, nós desenvolvemos, nós pregamos o Evangelho, nós fazemos a obra. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender. Diz o texto, Deus já deu habilidades àqueles homens. Pastor, o que é habilidade? Habilidade é saber como fazer. O apóstolo Paulo, Isaías e alguns outros homens da Bíblia dizem algo que me chama a atenção. O que, pastor? Desde o ventre da minha mãe, Deus me escolheu. Ele fala isso para Jeremias também. Desde o ventre da sua mãe eu te escolhi, te dei as nações como profeta. Jeremias, não diga que você é uma criança, porque aonde eu te mandar você irá, e o que eu mandar dizer você vai dizer, Jeremias. Eu escolhi você desde o ventre da sua mãe. A religião, a tradição diz que você vai ser um sacerdote, porque a religião diz que o filho do sacerdote é sacerdote também. Só que eu não te chamei como sacerdote, eu te chamei como profeta. E você, como profeta, vai fazer o que eu te mandar. Muitas vezes a gente espera que Deus nos use de uma determinada maneira, mas Ele não quer. Usa daquela maneira, e agora? Ele deixou de ser Deus na minha vida por isso? Não. Mas quando Ele me chama para algo, Ele me ensina como fazer aquele algo. Ele chamou um jovem de nome Daniel, um jovem como outro qualquer, um jovem dos cativos de Judá para viver na Babilônia. E aquele homem, aquele jovem Daniel, escolhe não se contaminar com os manjares da Babilônia. Ele se colocou, ele se disponibilizou para a obra, e Deus deu a ele uma habilidade sobrenatural, incomum. Qual habilidade era essa? Habilidade de interpretar sonhos. Uma habilidade que foi dada a um outro mesmo jovem de nome José dentro do Egito. Já reparou que Deus usa os jovens para que eles sejam a boca de Deus dentro de alguns lugares onde Ele não vai entrar? Então, jovem, você tem que entrar lá naquele lugar onde o Evangelho não entra e ser alguém que discerne sonhos, que discerne visões, que dá direção, que dá fundamento apostólico para aquele lugar. Ei, jovem, Deus quer te usar. Não diga que você é uma criança, não diga que você não pode ser usado por Deus, porque se você se permitir ser usado por Deus, Deus vai te usar. Deus levanta o jovem dentro lá do reino do inimigo. Deus levanta o jovem lá dentro do sistema. E é lá que Deus usa. Mas jovem normalmente não tem sonho. Não é isso que Joel 2:28 me diz? E os vossos jovens terão sonhos. Naquele dia haverei eu de derramar do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens terão sonhos. Os vossos velhos terão visões. É o contrário, aleluia.
Os jovens, como eu estava dizendo, como eu estava dizendo, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Aleluia! Jovem não tem visão? Tem sim. Deus dá. Velhos não sonham mais? Sonham sim. Deus dá sonho, porque o Espírito Santo veio e deu. Talvez você pense que você está no seu fim de vida, no fim dos seus dias, e não tem mais o que sonhar. Tem sim. Deus está te revelando aí nessa palavra que você ainda tem muitos sonhos a serem cumpridos nessa terra, muitos sonhos a serem realizados nessa terra. Jovem, eu não sei, o jovem vai dizer, eu não sei o que fazer, pastorei. 1 João 2,27 diz: e o Espírito que permanece em vós vos ensina todas as coisas. O Espírito Santo te ensina como fazer, o Espírito Santo te ensina como agir, o Espírito Santo te ensina como operar. Você não precisa que ninguém te ensine, o Espírito Santo te ensina. O Espírito Santo te ensina. Deus deu inteligência a Bezalel e a Oliabe. O que é inteligência, pastor? É falar 5 idiomas? É saber construir isso e aquilo? Não. A obra de Deus, eu não quero te enganar nem ser leviano, ela gera problemas. E a definição da palavra inteligência é a capacidade de resolver problemas. Quando Deus te chama, Ele te dá a capacidade de resolver problemas, sejam eles quais forem. Você já parou para pensar que todo homem que fez coisas grandes nesta terra resolveu um problema? Você já parou para pensar que os homens mais ricos do mundo, e agora estou falando de dinheiro, ponto, os homens mais ricos do mundo resolvem problemas? O teu reconhecimento e a tua remuneração advirão do nível de problema que você resolve. Quanto maiores os problemas que você resolver, mais longe você chega, mais alto você vai. Por quê? Porque isso se chama inteligência, que é a capacidade de resolver problemas. Existem problemas comuns que todos são capazes de resolver. Todos nós. Não existe ninguém com inteligência zero. Não existe. Mas a grande verdade é que existem problemas que poucos são capazes de resolver. E esses problemas que poucos são capazes de resolver nos leva à presença dos grandes. Por isso não reclame de problemas. Problemas vêm para te promover. Problemas vêm para te abençoar. Problemas vêm para que Deus faça um milagre na sua vida. Ou seja, quando eu tenho um problema, é como se Deus estivesse me falando: ei, eu estou às portas de te abençoar, então resolve esse problema que a bênção está chegando. É por meio desse problema que a vitória vai chegar. Eu preciso entender que Deus não dá nenhum problema ou nenhuma luta para mim a qual eu não seja capaz de resolver. Pastor, mas eu nunca tive um problema como esse, eu nunca passei por isso. Pois é, Deus está mostrando a você que você tem um poder, uma força, uma capacidade de resolver problemas, uma inteligência muito maior do que você imagina. Se Ele te deu um problema aparentemente solúvel, saiba, não existe problema sem solução. E a solução de todos os problemas é Jesus. Se Ele te deu um problema porque Ele sabe que você tem capacidade de resolver. Você acha que não pode, mas Ele sabe que você pode. E Ele está mostrando para você: eu estou te dando um problema, resolve aí. É para eu te abençoar, é para você crescer, resolve esse problema. Mas a nossa tendência é se acovardar, se apequenar, porque a gente nunca resolveu aquele problema, a gente nunca viu aquele problema. Todas as vezes que Deus me fez passar de nível em minha vida, foi por meio de um grande problema que eu não era capaz de resolver. Eu não tenho mais tempo para te falar sobre isso, mas sempre foi sobre grandes problemas que Ele me deu para resolver. E sempre que eu resolvia, eu crescia. Sempre que a prova viria, a luta viria, eu crescia. Amém? Deus deu àquele povo, Bezalel e Oliabe, conhecimento. O que é conhecimento, pastor? Não basta apenas você saber o que está fazendo. Não basta apenas você saber como fazer algo.
Você precisa saber o porquê você está fazendo aquele algo. Por que eu estou fazendo a obra? Por que eu estou fazendo isso? O nome disso é conhecimento. E aí a gente confunde conhecimento com inteligência, com habilidade, a gente não sabe muito bem o porquê. Por quê? A Bíblia diz que o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, você, pastor, você, líder, rejeitou o conhecimento, também vou rejeitar você e teus filhos e aqueles que te ouvem. O povo rejeita o conhecimento. Se você perguntar para a maioria das pessoas assim, por que você é cristão? Por que você faz a obra? As pessoas não vão saber responder. Quando Pedro diz que nós, 1 Pedro 3,15 diz que nós precisamos estar prontos para explicar a todos a razão da nossa fé. Por que eu creio naquilo que eu creio? Por que eu faço a obra de Deus? Para que eu faço isso? Por que? Isso é conhecimento. Aleluias. E a obra vai além de você. A obra não para em você. Deus levanta um homem chamado Elias. O primeiro moço, o primeiro assessor de Elias para quando Elias foge para o deserto. Depois Deus manda ele voltar pelo mesmo caminho que já tinha alguém preparado para ajudá-lo. O nome desse cabra é Eliseu. E Eliseu pegou e foi. E quando Eliseu foi, depois de tanto andar com Elias, começou a se tornar um cara ousado. Falou: Elias, eu não quero ser como você não, eu quero ter a porção dobrada do teu espírito. Dizem que Elias fez 16 milagres, eu não contei, mas pode ser que seja isso, dependendo da maneira com a qual você conte. Eliseu fez 32, e o último depois que estava morto. A obra de Deus vai além de você. Deus falou para Elias: Elias, vai e volta pelo mesmo caminho que tu veio fugindo da mulher. Está com medinho de mulher, né, profeta? Então, vai pelo mesmo caminho que você voltou, que você veio. Unge Eliseu profeta no seu lugar, Azael rei da Síria e Jeú rei de Israel. Elias só ungiu o profeta Eliseu. Quem ungiu Azael rei da Síria e Jeú rei de Israel foi Eliseu. Eliseu deu continuidade no ministério que começou em Elias. Ei, querido, existe uma transferência de unção, uma transferência de ministérios de você para alguém. Alguém vai dar continuidade à sua obra. A obra não para em você. Se a obra que Deus te deu parar em você, não foi Deus que deu, é uma obra que você está fazendo por você, é uma obra que você creu que Deus te deu, mas Deus não te deu, porque a obra de Deus nunca fala apenas sobre você. Muito do que você está plantando hoje vai ser seus netos que vai colher, não vai ser você quem vai colher. Muito do que você está fazendo hoje, outros vão desfrutar, não vai ser você quem vai desfrutar. Meus filhos até deram um sorriso agora. Eu não sei porquê. Amém? E assim vai ser com eles também. Não adianta. Jesus, quando estava aqui, ele disse, João 14:12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou com meu Pai. Nós temos um destino, um endereço, nós precisamos voltar para casa em algum momento da nossa vida. E o que eu deixei para quem ficou? Eu deixei um mundo pior ou um mundo melhor do que o que eu encontrei? Eu cresci numa determinada realidade de vida e é por isso que meus filhos precisam crescer na mesma realidade de vida? Não. E os meus netos vão crescer na mesma realidade de vida deles? Não, eles vão crescer. A tendência é crescer, é a obra cada vez maior. Paulo fala a Timóteo: aquilo que de mim vistes e ouvistes dentre muitas testemunhas, ensine a outros homens que sejam idôneos para ensinar também a outros. Ou seja, a obra de Deus vem na tua vida para que você ensine a outros. O texto fala, versículo 34: também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem. A ele é Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan. Ou seja, Deus nos dá um dom, nos dá um talento, nos dá coisas para ensinar a outros, porque essa obra não pode parar em nós. E bote uma coisa no seu coração, querido: quanto mais você compartilhar daquilo que Deus te deu,
mais você vai receber. Há pessoas que têm medo de semear. Há pessoas que têm medo de investir. Mas a natureza não vale a lei de Deus. Você nunca vai colher no mesmo nível que você semear. Se você plantar uma semente de laranja, dentro de algum tempo você vai ter um laranjal, com cada fruto de laranja trazendo diversas sementes. Você sempre colhe multiplicado, para o mal ou para o bem. Quanto mais você der, quanto mais você compartilhar, mais será dado. E o líder que deixa um legado para as futuras gerações, ele está cumprindo algo que Deus colocou no coração do homem. O que? A eternidade. Eu vou passar, cada um de nós aqui vamos passar um dia. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.